Hot News. Entrevista. Muito bom dia para você que acompanha o Hot News aqui na Hot 107. Você está acompanhando nessa manhã de quinta-feira, ao vivo, agora 8h45. Nesse momento recebemos aqui o jornalista da Hot 107, Ângelo Franchini Neto. Bom dia, Ângelo. Olá, Lincoln, ouvintes e telespectadores da Hot 107. Hoje nós vamos conversar com Bruno Vicente Lippe Pasquarelli. Ele que é professor de Relações Institucionais da Escola Unisagrado, doutor em Ciência Política, com um doutorado sanduíche na Universidade de Oxford, no Reino Unido, mestre em Ciências Sociais e em Direito, que vai atualizar as informações a respeito da guerra na Ucrânia. Professor, o senhor nos ouve? Bom dia, ouço sim. Legal, professor. Da última entrevista que fizemos com o senhor, o cenário mudou bastante, né? Aquele cenário de não militarização com relação à OTAN e também aos Estados Unidos. Mudou agora, professor? Qual que é o cenário que você vê? Olha, eu vejo um cenário... A questão é, quanto mais a guerra se prolonga, pior pro Putin, né? Pior pro invasor. Então eu vejo um cenário de o Putin aumentar as ofensivas militares dentro da região, né, ali principalmente na região leste da Ucrânia e na região sul, como uma forma de aumentar o poder de barganha dele nas mesas de negociação. Né? Então o Putin está utilizando da ofensiva militar e da conquista territorial para futuramente fazer uma negociação nos termos dele. Então a gente vê realmente uma ofensiva muito grande e que pode gerar uma grande catástrofe mundial ali em Kiev e nas grandes cidades ucranianas. Professor Bruno Lincoln falando, bom dia, bem-vindo aqui no Hot News. E o senhor acredita que as novas sanções impostas pela Europa e também pelos Estados Unidos vão pressionar o presidente Vladimir Putin a ponto de ele ceder, professor? Olha, Lincoln, a gente tem diversas formas de fazer pressão, né? Tanto no plano político, como, por exemplo, as organizações internacionais estão se movendo, né? A própria Organização das Nações Unidas teve uma Assembleia Geral ontem e teve uma votação muito expressiva de condenação à invasão da Rússia na Ucrânia. E no plano econômico, né? Então, no plano econômico, diversas sanções, como, por exemplo, a retirada de alguns bancos da Rússia do SWIFT, né? Que são transações internacionais que prejudicariam esses bancos russos. Mas é importante ressaltar que o principal banco russo, que é o Gazprom, que é um dos principais bancos russos, né? Que é aquele que faz as transações comerciais com a União Europeia, sobre a compra de gás, por exemplo, ele não teve o seu SWIFT bloqueado, o que significa que a União Europeia continua fazendo comércio com a Rússia, até porque ela precisa do comércio russo. Então a gente tem, obviamente, um aumento de sanções políticas, no sentido de maior participação, a falta de apoio internacional para as ações do Putin, isso é evidente, e ao mesmo tempo a gente tem o aumento das sanções econômicas. O problema é quando elas vão se tornar realmente efetivas, né, e que vão causar um mal-estar, por exemplo, para a população interna da própria Rússia. E ainda nessa questão, antes da gente ir para a próxima, o senhor acredita que o presidente Vladimir Putin pode se sentir acuado e retornar, né, essa pressão de uma maneira mais ostensiva, mais firme? Olha, ele já está se sentindo acuado, né? Ele já está atuando de uma maneira mais firme. A gente viu, por exemplo, nos últimos 3 dias, né, uma ofensiva militar muito grande ali nos arredores de Kiev. Porque a gente observa claramente que no início da guerra ele tinha uma visão de guerra rápida, né? Então vamos entrar no território, conquistar e a gente finaliza a guerra de uma maneira muito rápida. Ele viu que isso não foi possível, então ele aumentou a quantidade de tanques, né, e do exército russo ali nos arredores de Kiev e de outras cidades, como Kiev, que fica mais ao leste, ao sul da Ucrânia. Então ele mudou um pouco a dinâmica do jogo militar. Isso se deve, claro, em primeiro lugar, em razão da própria defesa da Ucrânia, e em segundo lugar, como uma forma de mostrar para os outros países, né, do Ocidente, por exemplo, como Estados Unidos e outros países da União Europeia, para mostrar, olha, por mais que vocês estejam fazendo sanções, eu continuo com a minha guerra, eu continuo com o meu conflito.
E professor Bruno, diante do que o senhor pontuou, né, em relação à capital ucraniana, Kiev, o senhor acha que foi um mau planejamento do Putin em relação a isso? Não foi bem sucedido esse planejamento, professor? Olha, Lincoln, eu acredito que isso, assim, nós estamos no terreno da suposição, né? Mas o que a gente observa ali nas primeiras ações do Putin é parecido, de certa maneira, com a Blitzkrieg na época do Hitler, né? Ali da invasão alemã em alguns pontos da Europa, né? Aquela guerra rápida. Então o Putin calculou que em 3, 4 dias ele conseguiria tomar Kiev, por exemplo, e Kharkiv, né, que são as duas cidades principais que ele está fazendo o cerco, né? Agora, inclusive, as fontes ucranianas dizem que ele já tomou Kharkiv. Então, a gente tem ali um começo muito importante dessa atuação e ele talvez não tenha calculado os riscos de se tomar uma grande cidade. Inclusive os próprios militares, alguns militares brasileiros que eu andei conversando esses dias, eles falam, olha, quanto maior for a cidade, quanto maior o número de habitantes, é mais arriscado. Então, e ele realmente foi com um efetivo reduzido, não conseguiu entrar, não conseguiu atuar, e daí agora ele está realmente com uma força maior, o que pode gerar uma grande catástrofe humanitária naquela região. E a queda dessa primeira grande cidade que o senhor acabou de citar, Kherson, né? O que ela representa, professor? É um avanço grande para as tropas russas? Isso, Kherson, né? Exatamente, né? O que a gente vê ali no mapa da Ucrânia é uma tendência do exército russo a pegar as regiões do leste e do sul da Ucrânia, como se fosse criando um corredor até a Moldávia. A Moldávia, que é um país que tem uma ligação umbilical com a Rússia, né? Então é um país fantoche da Rússia. Então, o que vai mostrando claramente que a Rússia tem uma estratégia de criar um corredor que seria um corredor militar, econômico e de segurança ali para a própria Rússia, naquela região do leste e do sul. A gente tem ali, e no norte também, do lado leste, a gente tem algumas regiões fronteiriças com a Rússia também sendo tomadas, né? Então existe uma estratégia. A gente não vê, por exemplo, a Rússia atuando do lado oeste. Então, inclusive a cidade de Lviv, né, que está ali no lado oeste, ela está sendo base das embaixadas dos países, né, da União Europeia, dos Estados Unidos. A própria embaixada brasileira foi para Lviv agora. Então a gente tem ali, daquele lado oeste, a Rússia não está atuando. Também é mais longe da fronteira russa. O que a gente vê claramente é a criação de um corredor no sul que, a meu ver, pode ser o objetivo da Rússia, criar um corredor até a Moldávia, para ter mais território, para ter mais segurança e para ter mais escoamento, por exemplo, de questões econômicas. E ontem estava marcada uma segunda rodada de negociações e novamente, né, pela segunda vez, essa segunda rodada foi adiada. Isso representa algo ruim, professor, na sua visão, esses adiamentos constantes? Olha, essa é uma ótima pergunta, né? É ruim, obviamente, porque a gente tem pessoas sofrendo, uma questão humanitária muito importante, refugiados, né, ao longo de toda a Europa, mas isso é natural de um conflito como esse, né? A gente não pode pensar que em 1, 2 mesas de negociação as partes vão estar com tudo resolvido, negociando e chegando ao cessar-fogo. A tendência é que isso se arraste ainda, a não ser que as partes cedam muito. Então, o que está acontecendo? Tanto Rússia quanto Ucrânia estão trazendo para a mesa de negociação uma certa forma de barganha política. Então a Rússia entra com a questão territorial, ela está conquistando uma grande parcela do território ucraniano, como Kherson, como Kharkiv, como Kiev. E a Ucrânia está, ao mesmo tempo, tentando novas frentes, né, para aumentar o seu poder de barganha também. Então a Ucrânia já entrou na verdade a Ucrânia já foi aceita, entre aspas, né, eu digo entre aspas porque é um processo longo e demorado, na União Europeia. É claro que não é de agora, ela não vai ser aceita agora, né, mas isso é uma forma de fazer pressão política na Rússia e uma forma de barganhar politicamente. Então ambos os lados estão se utilizando
dessa barganha política. A Rússia na estratégia militar e a Ucrânia na estratégia político-diplomática. Então, provavelmente, a gente ainda vai ver diversas mesas de negociação ocorrendo ao longo aí desses dias, semanas, né? A não ser que as partes cedam muito nesse processo. Aí, talvez a gente tenha a probabilidade maior de um cessar-fogo. Tá certo, gostaria de agradecer a participação do professor Bruno Vicente Lippe Pasquarelli, ele que é professor de Relações Internacionais da Unisagrado, doutor em Ciência Política com pós-doutorado em sanduíche na Universidade de Oxford, Reino Unido, e mestre em Ciências Sociais e em Direito. Obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer poder colaborar com vocês.